alunos do 5º ano B da Escola Municipal Luiz Sibirino de Moura. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Érica e estarei trabalhando com vocês este ano. Quero agradecer a presença, a colaboração de vocês pais responsáveis, que têm sido também um pouquinho professores aí em casa. Conto com a colaboração de vocês. Hoje a professora está aqui para apresentar a nossa primeira apostila. A apostila do primeiro bimestre. Terão outras apostilas com certeza. Mas vamos ver as atividades que nós temos para fazer nessa primeira apostila. Na primeira página, a professora escreveu uma mensagem para todos vocês pais, responsáveis e para vocês também alunos. Leiam com atenção, tá bom? Está aqui. Na sequência, nós temos já a primeira atividade, que é uma fábula da disciplina de português, né? Fábula, texto, esse texto se encaixa em português. Então, fábula é uma história, uma narrativa curta, é bastante gostoso ler fábulas. Eu sei que vocês já leram muitas, né? Pois já estão no 5º ano, já devem ter lido muitas fábulas. E esta fábula aqui, ela é bem interessante, é a fábula do porco-espinho. Ela vem nos ensinar muitas coisas boas para a nossa vida, para a nossa forma de agir e de pensar no nosso dia a dia. As fábulas são interessantes porque elas trazem um ensinamento, né? Uma lição de moral. No final da fábula, descendo aqui um pouquinho, no final do texto aparece lá a moral da história, que é o ensinamento que o texto quer nos passar. Mas além deste ensinamento, muitos outros nós podemos perceber. Às vezes a fábula não traz a moral assim identificada claramente, mas a gente ao ler, a gente percebe direitinho o que ela quer nos ensinar. E aqui nós temos várias questões, atividades referentes à fábula, que você lendo 1, 2, 3 vezes quando for necessário, você vai conseguir responder e resolver direitinho. Depois nós temos também uma música, Receita de Vida, de Toquinho, né? Do cantor Toquinho aqui. É uma música muito bacana. Aqui nós temos o poema. Aqui nós temos a escrita, né? A estrutura. Poema se refere à estrutura. Quando nós falamos de poema, nós lembramos logo de verso, nós lembramos logo de estrofe, de rimas, que são características do poema. Alguns poemas não são divididos em estrofes, não apresentam rimas, mas esse daqui, no caso, ele apresenta estrofes e rimas. Por exemplo, no início do poema, nós temos ali a primeira estrofe, o primeiro pedacinho do poema, que diz assim: pegue um, eu não sei. Por que a professora deixou esses espacinhos, essas linhas aqui? Porque a professora vai mandar para vocês no grupo a música. Vocês terão que ouvir uma, duas, três, várias vezes, para perceber qual é a palavrinha que está faltando aqui, né, no poema, que não está escrito aqui. Ouvindo, você vai ouvir isso daqui e perceber qual é a palavrinha que falta. Mas a professora quer que vocês percebam o seguinte, que cada grupinho aqui de frases, né, que nós, quando se trata de poemas, nós não falamos frase, nós falamos verso. Cada linha de um poema recebe o nome de verso. E cada grupinho de verso, aqui no caso, ó, 1, 2, 3, 4 versos, 4 linhas, 4 versos. Eles às vezes apresentam rimas lá no final. Esse grupinho aqui nós chamamos de estrofe. Um grupinho de versos é uma estrofe. Então olha aqui no final desse verso. Pegue um, nós vamos ver o que é ouvindo a música e completar. Cheio de alegria. Terminou com alegria. E toda a magia de uma tarde em Itapuã. Terminou com an. Ponha, não sabemos o que, só ouvindo a música nós vamos descobrir. No seu dia a dia. E o ruim de, não sabemos qual é a palavra, ouvindo a música nós vamos descobrir. Deixe para fazer amanhã. Percebam que aqui terminou com alegria, a última palavra deste verso. E esta, aqui no finalzinho deste verso, terminou com dia a dia. Então, alegria e dia a dia tem som semelhante. Isso é a rima do poema, esse som semelhante que as palavras apresentam. Geralmente, a rima se encontra no final do verso. Olha lá, Itapuã, terminou com an. Amanhã, terminou com an. Então, nós podemos dizer que as palavrinhas que rimam aqui são Itapuã, rima com amanhã.
E aqui alegria rima com dia a dia, porque tem sons iguais ou semelhantes. Continuando lá, toda a música está ali dividida em várias estrofes, vários grupinhos de versos, porque é um poema. Quando falamos de poema, cada linha nós chamamos de verso. Temos uns desenhos bacanas aí para vocês pintarem, colorirem com capricho, para ficar bonita a atividade. Os desenhos são referentes àquilo que está falando na música, tá bom? E aqui a professora colocou algumas explicações do que é o poema, né? Existem várias características dentro de um poema, a rima, a estrofe. A professora colocou algumas explicações para vocês estarem lendo, pensando, compreendendo melhor. E na sequência temos as atividades, as questões também sobre o poema. Olha só. O poema foi escrito em verso ou prosa? Quando a gente fala de poema, a gente sabe que ele é escrito em verso, porque cada linha do poema nós damos o nome de verso. Prosa já é uma outra forma de se escrever. Descendo um pouquinho aqui, temos a explicação do que é prosa. Ó. O que é prosa? Prosa é o estilo natural de falar e escrever, com a ausência de musicalidade, rima, ritmos, estrofes e outras características da prosa. Então, não é em prosa, é escrito em verso, tá bom? Vai fazer um xizinho lá na resposta certa. No poema, quantas estrofes, quantos pedacinhos, quantos grupinhos de versos, ele está separadinho, lá você vai perceber quantas estrofes tem no poema. E depois, as estrofes possuem versos cada uma. Quantos versos? O que é verso mesmo? É cada linha do poema. Então, as estrofes possuem quantos versos? Será que cada pedacinho possui 3 versos, 3 linhas? 4 versos, 4 linhas? 5 versos, 5 linhas? Observa lá e marque a quantidade ali certinho. Então, as estrofes possuem 4 versos cada uma? 5, vai pôr o número ali correspondente, certo? Vamos encontrar os pares de rimas do poema. É aquilo que a professora acabou de falar. Você vai ler as estrofes e perceber qual é a palavrinha que rima com qual. Por exemplo, aqui, ó, já deixei marcadinho, primeira estrofe. Aquele primeiro pedacinho que eu já li com vocês. Lembrando lá que dia a dia rima com alegria. Então, você vai pôr aqui. Na primeira estrofe tem dia a dia que rima com alegria. E também tem 2 outras palavrinhas lá na primeira estrofe ainda que rimam uma com a outra. Por exemplo, Itapuã e amanhã. Não foi isso que nós vimos? Na segunda estrofe, você vai ler lá e perceber isso também e fazer do mesmo jeito. Aqui eu deixei a quantidade de 7 estrofes. Mas será que o poema tem 7 estrofes? Verifica. Às vezes ele tem só 6. Às vezes ele pode ter 5 ou 7 mesmo. Olha lá se ele tem 7 pedacinhos. Caso ele não tenha 7 estrofes, esquece essa parte, deixa completa até a quantidade que tem, tá bom? Podemos tirar uma mensagem deste poema, assinale a mensagem correta. Então, olha só, temos 2 reflexões aqui, ó, que nós podemos ler e perceber, será que é isso que o poema quis nos ensinar? Será que é essa a mensagem? Vê qual que você acha, pensa direitinho, peça ajuda aí para a mãe, reflita aí com algum adulto e marque a opção correta. E assim você vai lendo e respondendo as outras questões que são fáceis também, tá bom? Próxima atividade, vamos lá? A próxima atividade já é sobre o sistema de numeração decimal, né? Já estamos aqui na disciplina de matemática. E você vai estar relembrando, que eu sei que você já estudou bastante isso, nós já estamos no 5º ano, então nós vamos relembrar agora a questão das classes e das ordens. Então os números eles se dividem em classes e estão organizados em ordens ali, como vocês na sala de aula, né? Não ficam todos bagunçados lá, cada um na sua carteira, na sua filinha, e os números também são assim. Eles ocupam ordens e eles estão dentro de uma classe. E são as ordens, conforme a ordem que ele se encontra e a classe que ele se encontra, é que vai determinar o valor que ele tem. Será que o número 1 é sempre 1? Será que o número 1 vai ser sempre 10? Será que o número 2 vai valer somente 2? Será que o número 2, quando que ele pode valer 200? Ocupando qual ordem ali, qual classe? Quando que ele pode valer 20 mil?
ocupando qual ordem e qual classe. Então, a gente percebe esse valor do número conforme a ordem que ele está. Então, vamos ver isso daqui, ó. Nós temos a classe das unidades, formada pela primeira ordem, segunda e terceira ordem. Primeira ordem é chamada unidade, segunda ordem, dezena, terceira ordem, centena. E quanto que é uma unidade? 1. E se eu tenho 2 unidades? Então, tenho 2. Se eu tenho 3 unidades, 3 e assim por diante. A segunda ordem é a ordem da dezena. Se eu tenho uma dezena, eu tenho 10, equivale a 10. Agora, se eu já tenho 2 aqui, eu tenho 2 dezenas, esse 2 não é só 2. 2 dezenas significa 10 com mais 10, 2 vezes o 10. Então, se eu tenho 2 na dezena, esse 2 ele vale 20. Se eu tenho 3 dezenas, 30. Se eu tenho 4, 40 e assim por diante. A centena, uma centena, 100. Mas se eu tenho 2, número 2 aqui na ordem da centena, esse 2 não vale só 100, porque é 2 centenas, uma é 100. 2 vezes o 100, 200. 3 vezes o 100, 300. 4 centenas, eu vou multiplicar 4 vezes o 100, 400. E aí eu vou descobrindo esse número aqui, qual o valor dele. E o restante também. Aqui nós temos a quarta ordem. Quando eu tenho 4 números, eu já estou entrando, fazendo parte da classe dos milhares, né? Eu completei a classe das unidades. Cada 3 números completam uma classe. Mas se eu já tenho 4 números, eu já estou iniciando uma outra classe. Então, eu já tenho a unidade de milhar. Eu começo novamente, unidade, mas não é unidade simples, é de milhar. Aqui eu tenho dezena, como eu tinha lá na segunda ordem. A quinta ordem é dezena também, mas só que não é dezena simples, é dezena de milhar, né? Aqui, a sexta ordem, não é a centena como ali. Ali centena simples, aqui é centena de milhar. Então, quando nós temos aqui já a quarta ordem, nós temos que lembrar que nós já temos a classe do milhar. Ali, aquele número já é formado por mais de uma classe. Classe das unidades e também classe do milhar, porque ele já está dentro da outra classe. Continuando aqui, vamos lá? Aqui nós temos a atividade que vai nos orientar e vai nos mostrar que um número, ele assume mais de um valor, né? Ele pode ter um valor absoluto e um valor relativo. O valor absoluto não muda, algo que é absoluto é aquilo sempre. Não importa se o número está na unidade, na dezena ou na centena, se é perguntado o valor absoluto dele, você simplesmente vai dizer que ele vale aquilo que você está vendo. É um 2, vale 2, né? Se esse 2 que está aqui na unidade, eu tiro ele daqui e coloco ele aqui na unidade de milhar e pergunto qual o valor desse 2, valor absoluto desse 2 da unidade de milhar. Vai ser 2 mesmo, certo? Agora, se eu quero saber o valor relativo desse 2, aí eu já vou ter que pensar um pouquinho, porque algo relativo nem sempre é a mesma coisa. Ele oscila, ele muda, né? Então, ora ele tem um valor, ora ele tem outro valor. Se esse 2 que está aqui, ó, na unidade, 2 unidades, 2 mesmo, o valor relativo dele é 2. Mas eu coloco ele aqui na unidade de milhar, e agora eu quero saber o valor relativo desse 2. Não é só 2. O valor relativo, eu tenho que observar a ordem que ele está, que é a unidade de milhar, e saber quanto é que vale 2 unidades de milhar. Eu tenho 2 unidades de milhar, eu não tenho só 2. Para eu saber quanto são 2 unidades de milhar, eu preciso relembrar quanto que é uma unidade de milhar. Uma unidade de milhar, 1.000. Aí fica fácil. 2 unidades de milhar, 2.000. Se fosse 3 unidades de milhar, 3.000. 4 unidades de milhar, 4.000, e assim por diante. Então, o valor relativo desse 2 que está aqui, vindo para cá, aqui ele valeria 2.000. Aqui, só na unidade simples, só 2, o valor relativo. Descendo, continuando aqui, as atividades. Agora, depois de ler lá, dê depois com mais atenção na hora que você for fazer essa atividade. Tem mais explicações ali, que você pode estar lendo com calma e compreendendo melhor. Aí vem a atividade que pede para você identificar o valor absoluto e o valor relativo. Aqui nós temos 1.357. E quer que você coloque aqui o valor absoluto de cada um desses números e o valor relativo de cada um desses números. Valor absoluto não muda. Então, o que você tem que fazer?
Se quer o valor absoluto do 7, você vai repetir que é 7 mesmo. Valor absoluto do 5, você vai repetir que é 5 mesmo. Valor absoluto do 3 é 3 mesmo. Valor absoluto do 1 é 1 mesmo. Agora o valor relativo. Vamos ter que pensar um pouquinho. Lembra que a professora falou isso? Valor relativo do 7. Aí eu tenho que pensar em qual ordem que ele está. Eu tenho que imaginar aquele quadro de valores na minha cabecinha. Ou eu já tenho que memorizar aqui. Da direita para a esquerda, eu começo aqui, a primeira ordem é a unidade. Unidade, depois do ladinho eu sei que a próxima é a dezena, depois a centena, depois unidade de milhar, dezena de milhar, e assim vai formando as ordens. Então, se você já memorizou isso, você sabe que o 7, ele é o primeirinho aqui. Então, ele está na ordem da unidade. Então, 7 unidades, quanto vale? Se uma unidade é 1, 7 unidades é 7 mesmo. Então, também o valor relativo dele vai ser 7. Além do absoluto, que é 7, não muda, o relativo também vai ser 7. Agora, o 5. O valor relativo do 5, você tem que lembrar que do lado da unidade nós temos a dezena. E ali nós temos um 5 na ordem da dezena, 5 dezenas. Lembrando que uma dezena é igual a 10. E 5 dezenas, então, é 5 vezes o 10. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. 5 vezes o 10, 50. Então, 5 dezenas, o valor relativo desse 5 é 50. Ele não vale só 5, ele vale 50. O número 3, o valor relativo do 3. Qual ordem que ele está? Vai lá no quadro de valores, tenta observar ali onde que ele se encaixa. Se o 7 está na unidade, o 5 está na dezena, o 3 vai estar na ordem da centena. Aí eu tenho que lembrar que uma centena é igual a 100, e agora eu tenho 3 centenas, que seria 3 vezes o 100. Resultado, 300. Então, o valor relativo do 3, nós vamos colocar aqui 300. Depois nós temos o 1, já o quarto número. Ó. Vocês sabem que quando eu já tenho 4 números, eu já estou na classe do milhar. Lembram disso? Então, esse 1 aqui, ó, é a unidade. A outra é a unidade, mas não é a unidade simples como a do 7. É a unidade de milhar. Então, nós temos uma unidade de milhar, que é igual a quanto? 1.000. Se fosse 2, seria 2 unidades de milhar, 2.000. 3 unidades de milhar, 3.000 e assim por diante. Então, o valor relativo desse 1, você vai colocar aqui, 1.000. Certinho? Do lado nós temos outro número aqui, a professora deixou outro número para você fazer. Com essa mesma explicação desse daqui, você consegue fazer esse outro. Valor absoluto não muda, você vai repetir ali os números. E o relativo você vai pensar um pouquinho, certo? E aqui embaixo, escreva por extenso os números acima e todos os outros na sequência. A professora colocou aqui aqueles 2 números que estão lá, e mais outros aqui para você escrever como nós lemos esse número, mas escrever direitinho, inicia com letra maiúscula, termina com um pontinho final, olha a ortografia, como que é que escreve os numerais, né? Dá uma pesquisadinha aí. Por exemplo aqui, eles não estão separados as classes, nós sabemos que cada 3 números formam uma classe, então vocês vão colocar um pontinho para separar a classe das unidades simples e da classe do milhar. Por exemplo aqui, ó. Unidade, dezena e centena, né? 1, 2, 3, coloca o pontinho aqui, que você sabe que agora esse 1 já é outra classe, é a classe do milhar. Então, nós vemos 1.357. E você vai escrever isso lá, bem bonito. 1.357 lá na linha. O outro número, unidade, dezena e centena, né? O 9 é unidade, está na ordem da unidade, o 7 na ordem da dezena, o 6 na ordem da centena, aí põe o pontinho. Quando finalizou aqui a centena, pontinho, separou a classe das unidades simples e começou agora a classe do milhar, que começou com 5 unidades de milhar, 5.000. Aí já tem o 1 na dezena, só que é de milhar. Uma dezena de milhar, 10.000. Juntou 10.000 com 5.000, formou aqui 15.000. 15.679. É o que você vai escrever ali na linha. 15.679. Tenta ler os outros números e escreve bonitinho lá. Qualquer dúvida, pergunte no particular ou no próprio grupo, que nós temos um grupo, né? Peça ajuda para um adulto, para quem está te acompanhando, te orientando aí em casa nas atividades.
Próxima atividade qual que é? Olha só, é bem bacana essa atividade. A atividade comparando. Essa atividade que vai falar sobre comparação dos numerais, nada mais é do que para a gente perceber qual é o número que é maior que qual. Entre dois números, talvez vai ficar a dúvida, qual que é maior que qual aqui? Mas é fácil, é simples. Olha só, para a gente ordenar os números, nós podemos analisar os algarismos, os números que faz parte de todo esse numeral. Nós temos aqui, ó, 1343 e 1453. Como que eu faço para descobrir qual é o maior se eu ainda não entendo direitinho essa questão de maior e de menor? Você vai sempre começar aqui, ó, pelo maior número, comparando o maior número desse numeral e o maior número desse numeral. Aqui nós temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, nós vamos começar pela unidade de milhar. Qual que é o maior? Aqui nós temos 1, aqui nós também temos 1. Então, tá igual. Empatou ali as unidades de milhar. Tudo é 1.000. Quando a unidade de milhar é igual, empatou ali, eu vou olhar a outra ordem. Vou comparar a outra ordem para ver qual número daquela ordem é o maior. Nós temos aqui o 3 e nós temos aqui o 4. Qual que é maior? 3 centenas ou 4 centenas? Uma centena é 100. 3 centenas, 300. 4 centenas, 400. Mas logo eu percebo que 3, esquecendo se é centena, se é dezena, 3 é menor, né, que 4. Se 3 é menor que 4, então logo o 1453 é maior que 1343. Certinho? Continuando. Agora nós temos aqui o quadro, descendo um pouquinho a atividade, continuando descendo, nós temos uma reta numérica que também vai mostrar para nós qual número é maior que qual. Dessa forma diferente, nós conseguimos perceber também dentro dessa reta, dessa linha aqui, quando o número é maior e como que é que acontece isso daí. Essa reta numérica começa pelo número 4.000 e vai até 5.000. E aqui na explicação diz assim, o intervalo da reta numérica, que é de um risquinho a outro, eu deixei bem grande lá, esse intervalo significa, esse espacinho de um número para o outro, é de quanto? Vale quanto? É de 5 dezenas, ou seja, é de 50, porque 5 dezenas é igual a 50. Então, aqui já tem o que é 5 dezenas. Então, esse intervalinho de um número para o, de um risquinho para o outro, vale 50. Então, nós vamos fazer o seguinte. Aqui quer saber se o número 4.500 é maior ou menor que 4.250. Não sei se vocês lembram aquela atividade que tem uma boquinha que ela sempre abre, né, para o lado maior, o número maior, ela quer sempre comer mais. E aqui nós temos esse sinalzinho, né, fala essa boquinha, que está aberta para o 4.500, indicando que ele é maior que 4.250. E na reta numérica nós vamos comprovar isso. Olha só, 4.000, contando de 50 em 50, 4.000. Nesse próximo risquinho, com mais 50, eu vou para 4.050. Se eu estou em 4.050 e quero ir para o próximo risquinho, eu vou para 4.100. Se eu vou para o próximo risquinho, eu vou ter que sempre estar contando com mais 50. 4.100, que eu estava naquele risquinho anterior. Para chegar nesse, eu vou para 4.150. Se eu vou para o próximo risquinho, 4.150, com mais 50, próximo aqui, 4.200. Então, aqui cheguei aqui 4.200. Se eu vou para o próximo, eu vou somar com mais 50, sempre acrescentando 50. 4.250, eu chego aqui nesse outro risquinho, ó, que a bolinha está marcando aqui. 4.250. E assim eu vou contando de 50 em 50 e eu vou percebendo. Olha aqui o 4.250. Olha lá o 4.500. Onde é que ele está localizado na reta numérica? Ele está à frente do 4.250. Isso já me faz ver que ele é maior, né? Então, é uma forma de você perceber qual é maior que qual, olhando a reta numérica. Continuando agora aqui,
nós temos a atividade 2, que pede para você colocar os números a seguir na ordem crescente. Crescente é do menor para o maior. Tudo que vai crescer tem que começar pequeno. Então, nós temos aqui 2.345, 1.234, vários números aqui, que você vai observar e ver qual é o menor de todos. Você pode usar aquela comparação, compare a unidade de milhar, ver qual que é maior. Mas eu vou pegar o menor, porque eu vou colocar na ordem crescente. Então, nós temos aqui 2.345, os outros é tudo 1.000 e alguma coisa. Então, esse daqui você vai separar um pouquinho, deixar ele para lá e vai ver esses outros aqui, que eles são menores que aquele lá. Vamos ver qual desses é o menor de todos para iniciar por ele. 1.234, todos são 1.000. Então, eu vou pular para outra ordem e vou comparar. Aqui a ordem da centena é um 2, aqui é um 3, aqui é um 2, aqui é um 4. Qual que é o menor? Entre 2, 3, 2 e 4, esse 4 já fica sendo maior, eu deixo ele para lá. Aqui eu tenho esse 3, que também já é maior que o 2, deixo ele para lá. Eu vou comparar esses dois números aqui, ó. 1.234 e 1.237. 2 e 2 são iguais, empatou, né? Então, agora eu vou olhar aqui o outro número que está na ordem da dezena, que é o 3. Aqui, o outro número que está na ordem da dezena também é um 3, empatou de novo a ordem da dezena. Então, eu vou comparar agora a ordem da unidade. Aqui é um 4 e aqui é um 7. Qual que é maior, 4 ou 7? O 4 é menor que o 7, não é isso? Se eu vou começar do número menor, para colocar na ordem crescente, então eu vou iniciar por esse número. 1.234 é menor que o 1.237. Então, você vai colocar o 1.234 aqui na linha, depois você já sabe que o próximo é o 1.237, e depois você vai continuar olhando os outros números e fazendo essa comparação para ir colocando eles na ordem certinha, do menor até chegar ao maior, que vai ser esse daqui, né? O último número, o maior de todos. Agora vamos ver a atividade 3. Olha lá. Coloque os números a seguir em ordem decrescente. Do maior, entre parênteses já está falando o que é a ordem decrescente. Do maior para o menor. O contrário do exercício 2, que pediu para você colocar na ordem crescente, que era o menor, né? Vai crescer, vai aumentar do menor para o maior. Agora nós vamos pegar do maior para o menor. Então, nós temos aqui já, ó, 3, 4, 5 números. Um numeral formado por 5 números. Então, vamos ver quantas ordens tem esse número primeiro para a gente entender isso daí. Olha só, esse 1 está na ordem da unidade. O próximo ladinho, 2, está na ordem da dezena. O outro 1 está na ordem da centena. Iniciando o quarto número, nós já temos a classe do milhar, que é a unidade, mas não a unidade simples, é a unidade de milhar. E temos uma unidade de milhar. O número do lado já está em outra ordem, que é a dezena de milhar. Uma dezena, 10. De milhar, 10.000. Então, esse 1 aqui, 10.000, com mais esse outro 1, que vale 1.000, 10.000, mais 1.000, 11.000. Então, nós temos 11.121. Aqui nós temos todos os outros números também estão indo, ocupando até a dezena de milhar. Então, nós temos aqui, ó. Esse 2 está na dezena de milhar. Duas dezenas, uma dezena 10, duas dezenas, 10 mais 10, 20, de milhar 20.000. Então, esse 2 vale 20.000. Só com mais 1.000 aqui da unidade de milhar, nós temos 21.011. Aqui 20.125, 11.211, 21.121, 20.105. Qual será que é o maior? Diante de 20.000 e 21.000, nós já percebemos que o 11.000 é o menorzinho de todos. Vamos deixar ele por último, né? Vamos comparar agora, observando a última ordem, que é a dezena de milhar. Esse daqui, nós temos 2. Aqui também nós temos duas dezenas de milhar. Aqui nós temos também duas dezenas de milhar. Então, nós podemos dizer que todos os outros, entre 21.000, 20.000, 21.000 e 20.000, 21.000 é maior que 20.000, não é? Ao ler a gente já percebe. Então, vamos deixar 20.000 para lá e vamos comparar 21.000 aqui e 21.000 aqui. 21.011 e 21.125, qual será que é o maior? O 2 aqui empata com o 2 aqui.
Aqui, o 1 aqui, na unidade de milhar, empata aqui também, que também é uma unidade de milhar. Então, vamos comparar a centena, que é 0 centena. Aqui é uma centena, que é 100. Por isso, lemos 121. 21.121. Então, já percebemos que aqui nós temos 1 na centena e aqui nós não temos nada. Aqui, este número é maior. Então, vamos começar por 21.121, do maior para o menor. Então, esse vai ser o primeiro número que você vai colocar ali. Depois, tirando ele, vai ficar o outro que estava sendo comparado com ele como o próximo. Depois vai ficar 21.011. Aí você vai continuar comparando. Qual que vai seguir? Ficou 20.125, 20.105. Qual dos dois que é o maior agora? Você vai tirar o maior e colocando. Né? Vai tirando os maiores e vai colocando. E vai diminuindo. Aí você vai estar colocando todos eles na ordem decrescente. Tenta fazer com bastante capricho e atenção. Tá bom? E aqui embaixo você vai fazer o seguinte. Represente os valores usando algarismos no quadro de ordens abaixo. Nós temos aqui o nome dos números, né? E você vai colocar o número lá dentro do quadro de ordens. Você vai observar onde é que você vai colocar cada numeral. Por exemplo, 5.604. 5.000, eu já sei que eu tenho classe de milhar. Eu já sei que uma unidade de milhar é 1.000. Se eu tenho 5.000, eu tenho 5 unidades de milhar. Esse 5, ele tem que ocupar uma ordem. E é aquela ordem da unidade de milhar, que nós já vimos no quadro anterior. Subindo aqui, vamos observar o quadro que está logo abaixo, onde nós vamos colocar esse 5.000. O 5 vai ficar aqui, porque é 5.000. Aqui é a unidade de milhar. Uma unidade de milhar é 1.000, 5 unidades de milhar é 5.000. Então, o 5 vai ficar aqui. Depois do 5, qual que é mesmo a leitura? Vamos descer para a professora ver qual é a sequência. 5.604. Voltando lá, 600. 600, qual é o número que representa, que vale 600? Aqui na ordem da centena, uma centena é 100. Eu tenho 600, então eu tenho 6 centenas. Então, o 6 vai ficar aqui. E 4. 4 o quê? Unidades. Eu não tenho nada na dezena, eu vou pôr esse 4 aqui. E se eu não tenho nada na dezena, eu vou colocar um 0. Aí eu coloquei todo o numeral aqui, que equivale àquela leitura lá, 5.604. Assim, continuando, voltando lá em cima, você vai ler os outros números, por exemplo, 7.010. 7.000 era 5.000, não era? Você colocou o 5 que equivale a 7.000. Agora só é o 5 que equivale a 5.000, né? Agora é 7.000, você vai colocar o 7 na unidade de milhar. E quanto? E 10. Vamos voltar lá. 7.010. 10. Quanto que é uma dezena? Uma dezena não é 10? Qual é o número que representa a dezena? O 1. Esse 1, para valer 10, ele tem que estar aqui, ó, na dezena. Então, você vai colocar lá os 7.000, que é 7 unidades de milhar. Não tem centena nenhuma, vai colocar um 0. E 10. Então, vai ter que pôr o 1 aqui, ó. Uma dezena para valer 10, para ser 7.010. Não tem nada na unidade simples ali. Então, você vai colocar um 0 lá na unidade simples. Tá dando para entender? Dessa forma, você vai observando os outros números e colocando a leitura lá e colocando os números aqui embaixo no quadro de valores. Tá bom? Agora, olha só. Observe o quadro de ordens, que é aquele quadro de valores, de ordens que a gente viu ali. Unidade, dezena, centena, né? Unidade de milhar, dezena de milhar, todo aquele quadro certinho lá. Você vai observar esse quadro e você vai fazer o seguinte. Coloque o número 123.457 na última linha do quadro de valores para te ajudar a responder essas perguntinhas todas sobre este número. Olhando para este número, nós vamos perceber que nós temos o primeiro número que pertence à ordem das unidades, o 7, o 5 pertence à ordem da dezena, o 3 à ordem da centena, o 4 à ordem da centena, o 3 à unidade de milhar, o 2 à dezena de milhar e o 1 pertence à centena de milhar. Uma centena 100, de milhar 100.000, por isso que nós vemos cento, né? O 2, falei que ele pertence à dezena, só que é a dezena de milhar. Uma dezena 10, duas dezenas 20.
de milhar 20 mil. Por isso nós temos 120. E 3 pertence à unidade de milhar, 3 mil. Então nós vemos 123 mil. Chegamos aqui, nós terminamos essa classe, né? Nós completamos uma classe, a classe do milhar. 3 números, cada 3 números completam uma classe. E agora aqui, esses 3 primeiros, ó, do 7, 5 e 4, é uma classe. 3, 2 e 1 é outra classe. Então nós colocamos um pontinho aqui. Quando nós temos 3 números, nós terminamos uma classe, a gente põe um pontinho para separar da outra classe que se inicia, que é a classe do milhar. Então nós lemos 123.457. Então esse número você vai distribuir lá no quadro de ordens. Vai ficar bonitinho lá. Esse 1 aqui, no último lá, né? O 2 ali. Eu sei que você vai conseguir. Preste bastante atenção, peça ajuda para a mamãe, para algum adulto, que você vai fazer direitinho. E agora você vai responder as perguntinhas sobre este numeral que você completou lá na última linha do quadro. A letra A. O algarismo das unidades é. Você colocou ele lá no quadro, você vai saber qual é o algarismo que está nas unidades. Algarismo é número. Quando nós falamos qual é o algarismo, é o mesmo que dizer qual é o número, né? Qual é o algarismo das unidades? Já vou ajudar vocês nessa, tá? O número 7. Ele vai ser o que vai ficar lá na unidade. Depois lá, o algarismo das dezenas de milhar. Qual é o número que ficou lá naquela ordem que nós chamamos de dezena, só que não é dezena simples, é dezena de milhar. Veja qual é o número, qual é o algarismo e coloque ele aqui. A ordem do algarismo 1. O algarismo 1, qual ordem será que ele vai ficar? Quando você coloca lá, você olha lá em cima, desce um pouquinho aqui. Você olha lá em cima. Você quer saber, você colocou 1 aqui, por exemplo, né? Nesse quadrinho. Aí qual é a ordem do algarismo 1? Você vai subir lá em cima e ler, ó. Sexta ordem, centena de milhar. É tudo isso que você vai escrever. Ele pertence à sexta ordem, centena de milhar. Se fosse o número que estivesse aqui, nessa coluninha, e perguntasse qual é a ordem do número 3, por exemplo, que está aqui. Aí você iria escrever quinta ordem, dezena de milhar. Então, para descobrir qual ordem está, você só olha lá em cima que você vai identificar, tá bom? Continuando, a ordem do algarismo 3, ó, aquilo que eu falei, você vai ver onde ele se encaixou e também vai responder qual é a ordem que ele está. Os algarismos que formam a classe dos milhares. Lá na classe dos milhares ficaram números, alguns números lá. Quais são esses números que estão lá naquela classe do milhar? Você vai colocar ali bonitinho. Depois, o valor relativo dos números. O 1. Qual é o valor relativo do número 1? O valor relativo é aquele que muda, lembra? Valor relativo, dependendo da ordem, nunca vai ser o mesmo, né? Vai variar aí. Se o 1 está na dezena, uma dezena, ele vai valer 10. Se esse 1 está na centena, uma centena, ele vai valer 100. Mas se ele está na centena de milhar, ele vai valer 100, mas 100 o quê? 100 mil. E aí você vai observar, o valor relativo do número 1 é 10 mil? Tem as opções. É 100 mil? É 1000? Marca o xizinho lá, olha direitinho. O valor relativo do número 2, agora observe o valor relativo do 2. Quanto que esse 2 vale? Será que ele vale 200 mil? 2 mil ou 20 mil? Olha no quadro de valores que você colocou e olha em cima, leia direitinho e observe o valor desse número. Nesse numeral A, aqui é a quantidade de classes. Tem números que são formados apenas ocupando as 3 primeiras ordens, que é a primeira classe, a classe das unidades simples. Outros números, outras quantidades, elas já chegam até a classe do milhar, não é? Então, nesse numeral, que é esse daqui, ó, quantas classes ele é formado? Nesse numeral há quantas classes? Os 3 primeiros já formam a classe das unidades simples. Começou um quarto número, eu já tenho classe do milhar. Se eu não tivesse, se parássemos aqui, fosse 3.457, eu já teria classe do milhar. O 3 já é unidade de milhar, né? Então, se fosse só assim, nós já teríamos 2 classes ali. Agora aqui nós já temos a classe do milhar completa, 123.457. Tem 2 classes ali, né? Nesse numeral A, coloque o número 2, 2 classes.
E o nome das classes quais são? Olha lá no quadro de valores. Qual o nome das classes? Classe das unidades e classe dos milhares. É isso que você vai escrever, o nome das classes. Certinho? Próxima atividade. Temos agora história. Ó. História é uma matéria gostosa, não é? Quem gosta de ler, quem gosta de imaginar, né? História, ela conta muito sobre a nossa vida. Ela vai estar falando um pouquinho aí sobre alguns acontecimentos. Aqui a história, o assunto de hoje fala sobre o nomadismo e sedentarismo na formação das primeiras sociedades, como elas se organizavam, como que as pessoas viviam, os povos viviam, como que eles sobreviviam, né? Então é interessante você conhecer um pouquinho das coisas e ver que nem sempre tudo é como é, né? Antes de tudo ser como é hoje, foi tudo muito diferente e as coisas vão evoluindo, vão mudando. Então a história vai nos mostrar e apresentar fatos acontecidos, né? Para a gente poder entender o nosso presente, é interessante a gente conhecer um pouquinho do nosso passado, da nossa história. Então você vai ler direitinho todo o texto e depois tem umas questões bem bacanas, bem fácil, difícil não, bem tranquilo para você. Volta, relê e tenta fazer o que você conseguir. Qualquer dúvida, a professora vai esclarecendo no grupo, tá bom? Continuando. Próxima atividade, nós temos geografia. Geografia também é interessante, é gostoso de estudar, porque nos apresenta, fala muito do nosso planeta, do nosso país, das nossas regiões, né? De tudo isso e tanta coisa interessante tem pra gente conhecer a respeito disso. Então aqui o assunto hoje, o conteúdo é sobre as unidades político-administrativas da Federação Brasileira, que são os nossos estados e capitais. Vamos falar e conhecer um pouquinho mais do nosso país, do Brasil, né? Como está dividido, as regiões brasileiras. Aqui nós temos as grandes regiões brasileiras, né? Nós temos a região Nordeste, vai falar um pouquinho sobre ela, um breve resumo. A região Sul, descendo nós temos outras regiões, a região Sudeste, a região Centro-Oeste, são 5 regiões. E logo aparece o mapa, ó, dividido, o mapa do Brasil dividido em regiões, bem bacana para você entender melhor isso. Olha só a imensidão, né, do nosso país, gigante por natureza, né, como diz o nosso hino. Então aqui nós temos toda a região Norte, olha como é grande a região Norte. A região Centro-Oeste, essa grande área de terra também que fica no centro, por isso Centro-Oeste. Nordeste, olha só, aqui o Sudeste, aqui de azul a região Sul. E você sabe onde está localizada a cidade onde você mora? Né? Nós moramos em Alto Piquiri. Alto Piquiri é uma cidade que pertence, né, a um estado. Qual será que é o nome do teu estado, do meu estado? Vamos lembrar? Nós moramos no estado do Paraná. Quem esqueceu, olha aí. No estado do Paraná. E o Paraná vai ficar em qual dessas regiões será, hein? Será que nós estamos aqui? Paraná, nós estamos aqui no norte? Nós vamos descobrir. Vocês vão ler o textinho e vão relembrar ou vão aprender isso de novo. Vamos lá. Agora vem as atividades, as questões aqui. Ó. O Brasil é formado por 26, lendo o textinho lá você vai saber, 26 estados. E no textinho vai falar. Essas unidades aqui, ó, todos esses estados, né, eles estão agrupados em 5 grandes o quê? Regiões, você vai completar com a palavrinha regiões. Mas isso lendo o texto você vai perceber qual é a palavrinha, porque essas frases foram tiradas lá do texto, montadas através do texto. Aqui outras questões. Agora temos um mapa aqui, Brasil Regiões, que é parecido com aquele, mas é para você agora contornar ele bonitinho, colorir ele bonitinho. Você já tem aquele outro de modelo, de exemplo, e você pode então estar colorindo com aquelas mesmas cores, ou se quiser colocar outras cores a seu gosto, sem problemas. E aí pede para você, desce um pouquinho, pede para você localizar, ó, localize e escreva no mapa o nome de cada região brasileira, colorindo cada região de uma cor. Então você vai localizar cada região. Essa maior aqui, ó, como que é o nome dela? Olha no mapinha lá que está colorida aí na atividade, região norte, não é? Então você vai escrever aqui norte e vai colorir bem bonitinho. Vamos ver se todo mundo sabe pintar, né? Se prestar atenção nas aulas de artes aí. E vai escrever o nome de todas as regiões e colorir, somente isso, certinho?
Agora nós temos aqui, ó, uma tabela, é como se fosse um trabalhinho. A professora vai estar enviando para vocês, vocês vão estar recebendo, junto com essa apostila, um livro, né? É um livro já mais antigo, do 4º ano, se eu não me engano, mas é um livro que também podemos dizer atual, porque as informações, tudo que ele traz, são muito úteis e nos serve ainda nos dias de hoje, para vocês estarem pesquisando, fazendo algumas atividades. Então vocês vão levar para fazer, em especial essa atividade aqui, o livro vai ser útil. A professora vai colocar, já está ali na atividade, as páginas que vocês precisarão para fazer essa atividade. Mas vamos entender o que ela nos pede. Vamos lá. Complete a tabela, que é toda essa tabela aqui, com as informações de cada estado e separe os estados por região. Então, nós vamos ter que fazer duas coisas. Completar aqui a tabela e depois nós vamos separar os estados por região. Quais estados fazem parte da região norte, quais estados fazem parte da região sul, da sudeste, da centro-oeste. Mas, primeira coisa, você vai precisar abrir o livro na página 134, o livro que você vai estar recebendo junto com a apostila. Lá você vai encontrar na página 134, ó, um mapa que vai estar mostrando lá no próprio mapa a sigla, os estados, o nome dos estados e o nome das capitais de cada estado. Porque aqui na atividade pede isso, para que você escreva, por exemplo, Acre, que é o estado do Acre, a capital, a sigla do Acre. Tá faltando aqui, eu acho que a indicação aqui, sigla, né? A sigla é um conjunto de duas letrinhas que vai indicar o nome de alguma coisa, né? Então aqui, Acre, vai estar pedindo aí a sigla. Você vai pôr aqui a letrinha. Depois vai estar pedindo a capital do Acre. Você vai ver qual que é e escrever o nome da capital. Depois vai estar pedindo também a região, se é norte, se é nordeste, e você vai colocar lá qual é essa região que fica o Acre. Mas como você vai encontrar todas essas informações? Na página 134, que está pedindo, que está marcando aqui para você. E também a página 39, você vai encontrar outras informações, descendo aqui. Na página 39, você vai encontrar também, desce mais um pouquinho, observando a página 39 e 134, você vai encontrar também todos que pertencem à região sul, todos que pertencem à região sudeste, vai escrever o nome dos estados aqui direitinho. Tudo bem? Eu acho que encerramos por hoje, né? Essa seria a nossa última atividade. A apostila está bem fácil, poucas atividades para vocês fazerem com calma, com tranquilidade, mas com muito capricho e dedicação. Até a próxima apostila!